Meu nome é Jéssica Oliveira, esse é o podcast Direito Autônomo e esse programa hoje para vocês, advogados e estudantes de direito, vai receber um advogado, assim, de um lugar que eu amo. Eu vou até deixar para o doutor se apresentar, porque o currículo dele é extenso, renomado e são muitos títulos, assim, que eu quero chegar um dia nesse ponto, tá, doutor? A Bárbara hoje participou do primeiro episódio, agora como apresentadora, né, Bárbara? Isso mesmo, uma honra estar aqui apresentando esse programa, esse podcast Direito Autônomo. É o início de um projeto maravilhoso e eu conto com a presença de vocês. Então, doutor José Agripino, muito obrigada por ter aceito o convite. Você veio de uma cidade assim, eu amo o Rio de Janeiro. Nossa, assim, o único problema lá é o calor, né? Porque é demais. Mas tirando isso, é uma cidade linda, os restaurantes, assim, perfeitos. Aí eu gostaria que o senhor se apresentasse primeiro. Bem, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, doutora Bárbara. Boa tarde, doutora Jéssica. Primeiramente, eu quero agradecer o honroso convite para participar desse podcast. Eu me chamo José Agripino, sou nordestino do Maranhão. Então, veio de uma terra boa. E sou advogado, conselheiro da UABRJ, atuo na área trabalhista, estou presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB do Rio de Janeiro, sou membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, e participo das comissões de Direito do Trabalho. Além disso, eu tenho uma militância de recorte racial. Sou vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da UAB Barra da Tijuca, que é uma subseção, e sou consultor da CEVEMB, Comissão de Reparação da Escravidão, Liga do Brasil. E estou aqui para nós dialogarmos. Sim. Não, eu estou muito feliz, igual eu falei anteriormente, e assim, o currículo do doutor é exemplar mesmo, né? Admirável, né, Bárbara? Sim, com certeza. Inclusive, assim, sua atuação no direito do trabalho, a Bárbara, eu atuo no previdenciário, mas eu tenho ações trabalhistas também, e é uma área que eu tenho muita afinição, transformou minha realidade, minha vida, o processo trabalhista em si. Eu exerço advocacia autônoma, tem pouco tempo exclusiva, e a principal porta para transformar a minha vida foi o processo trabalhista. Eu entendo que, assim, é de extrema importância, né, o direito do trabalhador, a gente defender, que são garantias, assim, primordiais para a qualidade de vida, da família. E a Bárbara, que atua, né, exclusivamente no trabalhista, sabe muito bem disso. Sim, sim. Hoje, o escritório, trabalha no direito coletivo, direito sindical, né? E a gente vê isso, a necessidade dessa atuação do direito do trabalho nisso, para tanto fazer ali uma balança, né? Entre o direito do trabalhador e o direito do empresário. É importante ter esse equilíbrio, Sim, né? É verdade. E assim, através do direito do trabalho, a gente materializa, né, a dignidade do trabalhador, Sim. O seu ganha-pão para a sua família, para a sua subsistência. Então, o direito do trabalho é uma área bem importante. Eu amo. Como que o senhor começou, assim, na sua trajetória no direito? A minha trajetória no direito é longa. Como eu disse, eu sou do Maranhão. Eu, atualmente, sou de uma família descendente de quilombolas. E a minha mãe herdou, tá, no Maranhão, umas terras. E eu era muito pequeno. E de uma hora para outra apareceram lá uns supostos proprietários das terras. E aí eu via a minha mãe, ia para a cidade contratar advogado, e era uma luta, e a audiência. E aquilo, acho que mexeu comigo. E eu sou de uma família de 9 irmãos, 4 homens e 5 mulheres. Eu fui o único que consegui cursar a faculdade, nível superior. Eu acho que o meu desejo de justiça veio... Aflorou nesse momento, Nesse né? momento de ver a minha mãe correndo, buscando por justiça. Então, finalmente, eles conseguiram reverter e as terras ficaram conosco. E hoje foram transformados em quilombolas.
Nossa, que legal. Aí foi dividido entre lá, cada um tem um pedaço lá, bem interessante. Inclusive eu tenho um pedaço lá também. Realmente, tem que ter seu quadrado lá. É. E na advocacia, quando o senhor iniciou, foi em qual área? Então, quando eu cheguei no Rio, no dia 9 de janeiro de 1990, e comecei a trabalhar e fui contratado para ser, na época, auxiliar de serviços gerais, office boy. O que eu fazia? Eu tinha que limpar os móveis lá do escritório, era uma federação de profissionais liberais, Federação dos Contabilistas dos Estados do Rio, Espírito Santo e Bahia. E eu cheguei lá, estava recém-chegado do Maranhão, aí tinha o ensino médio, e falou, você vai ganhar um salário mínimo, sua função aqui é chegar aqui, fazer o café do dirigente, varrer a sala, passar na época óleo de peroba nas mesas e ficar atendendo aqui, fazer a limpeza. Tá bom. E eu iniciei. E fiquei lá 23 anos, você acredita? Nossa, muito tempo. Saí de lá depois que eu pedi demissão. E aí eu trabalhava e cursava a faculdade, E um certo tempo, eu comecei a trabalhar, eu comecei a advogar, fiz a prova. E uma curiosidade, a minha prova foi em direito penal. Nossa, outro mundo, né? E aí eu comecei E aí não dava ainda para você largar o trabalho e advogar. Eu fui começando a fazer as duas coisas. E aí eu arrumei um convite para trabalhar, fazer plantões. Não era todo dia, e era o que eu adorava advogar, eu queria advogar. Chegar naquele trabalho ali, chegar 9 horas e sair 18 horas às vezes, quando podia, porque não tinha hora para sair. Aquilo me sufocava às vezes, vou ficar aqui até... E aí eu pedi demissão. Foi um problema. Pedi demissão em março, só fui liberado em julho Com de muito 2013. esforço, né? Que nem queriam te liberar. E eu entrei como auxiliar de serviços gerais, como eu falei, e saí como assessor da diretoria. Então, fui galgando, auxiliar de serviços gerais, assistente, auxiliar administrativo e... Construiu carreira, né? E por fim, assessor do presidente. Mas isso devido ao senhor ter feito, ter cursado a faculdade de Direito. Sim, isso me ajudou muito. Foi uma escola, por isso que a minha paixão pelo direito de trabalho e pelo direito sindical também. Então, se tivesse continuado lá, ia ser presidente. Mais um pouco, já estava um passinho lá. Talvez não, porque teria que fazer contabilidade. E contabilidade realmente, não era o meu com forte. Números, né? É complicado. Mas então, o doutor escolheu o direito penal na segunda etapa. Direito penal, porque quando eu estava cursando a faculdade, eu me aproximei de um professor. E aí ele dava aula para estágio, aos sábados, para quem não podia assistir aula de estágio durante a semana. E eu não era a minha época ainda de fazer estágio. Eu falei, professor, posso assistir as aulas aos sábados? Pode. Aí eu fui e comecei a gostar. E aí fiquei com ele. Ele dava aula numa faculdade e era chefe do escritório modelo numa outra. E aí eu ficava com ele, fui acompanhando e gostei do direito penal. Ia para as audiências, cheguei até a fazer tribunal do júri, acredita? Nossa, é emocionante, né? Eu já assisti a alguns, mas não... Mas aí eu, no meio do caminho, recebi um convite para trabalhar num sindicato. Então você já começou no sindicato? Eu comecei no sindicato. Aí é que deu uma certa insegurança, porque eu não tinha ainda saído para trabalhar de forma autônoma, pegar uma ação, fazer uma audiência. Mas eu criei coragem de sair, pedir demissão e fiquei, aí não... Deu certo? Aí nunca mais voltei a ser empregado, sempre trabalhei autônomo. Eu vou falar que eu também, nossa, não consigo nem pensar. Depois que eu comecei acho que tem super relação com o tema do podcast. Depois que eu comecei a advogar de forma autônoma, assim, me apaixonei de verdade, né? Porque eu vejo que a advocacia, o exercício por si só, além de ser desgastante, a profissão, o resultado que a gente garante pro nosso cliente é de gerar uma satisfação, não só por... Você ajuda, né?
como que a Natália até falou no episódio anterior, facilitador, né? Facilitador. Eu acho que assim, a gente contribui para mudar a vida daquela pessoa, principalmente no processo trabalhista, né? Às vezes a pessoa tem uma vida naquela empresa, gera algum conflito. A Bárbara, que atua até na parte de execução, eu acho que ela chega nesse momento que já está assim, né? No final, acompanhar o cliente e conseguir o êxito naquela ação para ele, o valor financeiro é muito gratificante, não é, Bárbara? Eles precisam desse retorno, eles anseiam, né, por isso. Muitas vezes, em alguns casos, eles só conseguem ter tranquilidade, paz de espírito depois, no término efetivo do processo. Né? Porque muitas vezes eles deixam seus familiares para trabalhar para aquela empresa, eles têm a empresa como uma família. São diversos tipos do perfil da empresa, né? Tem empresas que são acolhedoras de fato, outras elas trabalham, elas estão ali uma relação de emprego mesmo. Mas o trabalhador convivendo com aquelas pessoas por tanto tempo, por tantos anos, acaba criando um sentimento, criando uma família, né? Criando vínculo, né? Criando vínculo. Igual o doutor mesmo, 23 anos. 23 anos, eu não acredito que eu fiquei 23 anos no lugar. Mas a gente não percebe, né? Não, passou muito rápido. Passa rápido. E a gente hoje olhando eu me espanto, cara. Fiquei 23 anos naquele lugar. Uma vida. Hoje em dia não existe isso mais, não. Eu acho que só antes mesmo que a pessoa construía carreira, né? E ficava tanto tempo assim numa empresa. Porque eu acho que hoje a rotatividade, pelo menos do que eu vejo, né? Não dura muito em empresa, não. Sempre a pessoa vai procurar, né? Novas oportunidades. De certo modo, pensando no financeiro, é importante. E essas empresas com tecnologia, elas não têm mais, assim, não tem mais aquele isso é a minha visão. Eu vejo que as empresas com a tecnologia, elas querem uma pessoa para operar aquela máquina. Para isso, ela não tem mais esse plano de carreira, né? Que antigamente era muito mais utilizado. Né? Eles tinham o aproveitamento daquele funcionário. Hoje não, com a tecnologia. A rotatividade hoje é muito grande. Sim, até pelos jovens mesmo, hoje em dia. Até fala assim, é isso que eu quero para minha vida. Né? Verdade. E o senhor, assim, quando começou a advogar para esse sindicato, o senhor sentiu uma diferença? Sentiu alguma dificuldade? Até porque o senhor começou um pouquinho no penal ali, teve uma experiência. Como é que foi? Tive dificuldade. Né? E assim, foi uma decisão muito importante que eu tive que tomar. E que transformou sua vida, né? Eu acredito. O meu chefe, o presidente da federação, quando eu fui pedir demissão, ele falou: não, você não está pedindo demissão. Você tem fundo de garantia de tantos anos. Não, você está querendo um aumento. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um aumento de X ou um valor. Não, presidente, eu não estou pedindo aumento. Eu quero pedir demissão mesmo. Quero sair. Não. Vai para casa. Pensa bem. Conversa com a sua mãe, conversa com a sua família, vê se é isso mesmo. Porque não é possível. Não vou te dar demissão. Tá bom. E o outro que havia me convidado estava esperando. Tem uma vaga para você, tá te esperando lá. Lá no sindicato. No sindicato. Não, estou negociando aqui, não está difícil. E aí até que ele chegou. Foi março, abril, maio, junho, julho. Nossa, demorou para conseguir. Não queria me liberar. Não, você tem muito tempo aqui, ninguém vai te mandar embora daqui. Você tem estabilidade aqui, eu posso sair daqui amanhã, mas ninguém vai te mandar. Presidente, eu preciso seguir minha vida. Eu vou continuar dando assistência aqui, se o senhor quiser, eu venho aqui. E realmente, de fato, isso aconteceu. Depois eu voltei prestando serviço para a federação. Mas foi difícil. E aí, fui para o outro sindicato para trabalhar efetivamente, porque na federação que eu trabalhava, eu era empregado. E eu não advogava lá. Eu era assessor da diretoria, fazia reunião, tá? Eu não advogava. Advogava com muita dificuldade nas horas vagas, que era uma dificuldade enorme ter horário, porque tempo, ele me consumia muito. Sugava, né? Seu tempo. Sugava. Mas aí, assim, vou confessar uma coisa, eu não gostava de direito de trabalho. Eu falei, não, direito de trabalho. Ninguém gosta, né? Eu fico pensando. Trabalho, aquilo é difícil.
fazer um recurso ordinário, aquele tal dos requisitos intrínsecos, requisitos extrínsecos, eu nunca vou conseguir fazer aquilo é muito difícil. Mas com o tempo, eu passei a gostar. Hoje eu e tirou de letra, né? Tirei de letra. Eu acho que assim, todo mundo quando entra no curso de Direito, a primeira opção sempre é o penal, né? Eu acho que por causa de, até mesmo a interferência da televisão, hoje nem tanto, né? Que a maioria não vê televisão. Mas eu acho que todo mundo vai naquela ilusão que só existe o direito penal. E o direito do trabalho é meio que... esquecido, né? O direito penal, na televisão, ele é mais presente, né? Nas reportagens. Tem os filmes. Você não vê filme de trabalhador, vê? Não, você não vê a ação trabalhista, né? Ninguém trabalhista. Chamando testemunha, não tem. Não, é só julgamentos, né? Aquela questão lá de tribunais. Na televisão real. Como se fosse daquela forma, o advogado criminalista, né? Enteossado. Você não vê um filme... O filme sobre o advogado trabalhista. Entrando no fórum, numa audiência defendendo o trabalhador, ou defendendo a empresa, você não vê. Não existe. E o direito do trabalho, eu acho que assim, a justiça do trabalho em si, né, é tão dinâmica. Eu acredito, né, que o direito do trabalho está muito evoluído, anos-luz, assim, tanto no procedimento, na condução de uma audiência, é outra realidade. Não, isso é verdade. Serve como referência para os outros. Sim, é mais célere, né? E ao contrário dos outros, na Justiça do Trabalho, você consegue, às vezes, numa audiência, resolver um processo. Sim. Através de um acordo, o trabalhador chega ali e já sai. Então, assim, bem mais... Eu acho que a Justiça do Trabalho já está, assim, em outro nível. Sim. Já evoluiu muito. Hoje, né, mesmo com o processo eletrônico, o doutor sentiu diferença, assim, quando foi implementado? Do início, processo sim. eletrônico? No início, lá no Rio, teve muitos problemas. A OAB teve que montar uma estrutura para dar assistência aos advogados. Tinha gente que queria gravar o arquivo no token. Então, assim, no início... Foi difícil, né? Conturbado. Difícil. O sistema caía, ficava fora do ar. Mas hoje lá também está tudo já online também, né? Audiência. Hoje é impossível ver o processo de trabalho sem processo eletrônico PJE. Super tranquilo, fácil. Muito mais prático, aqui eles digitalizaram todos os processos físicos. Acho que não existe mais processo físico. Até os antigos, que eram físicos, eles digitalizaram. Lá também, está tudo digitalizado. É ter dado um trabalho, né? Porque aqueles volumes... Eu fiz estágio na Justiça do Trabalho e era na época que ia implementar o PJE. E ainda muito advogado ia lá, né, gente, para consultar despacho no processo em balcão. Nossa, verdade. não tem como. Era senha, a gente tinha senha, né? Tinha que esperar lá, tinha filhinha, você esperava para ser você tirava o andamento, lembra? Ainda naquela época, não. O senhor tinha o scanner de mão? Não. Na minha época era o scanner de mão, que aí virou febre, todo mundo tinha um scanner de mão. Aí era escaneava. Chique, né? Era. Né? Aí o pessoal levava depois a máquina fotográfica, a máquina, né, na digital. Minha época já era máquina. Isso, tirava assim, digital, aí depois veio os celulares, aí né, não tem mais. Eu tenho até o meu lá, o meu scanner de mão, mas é relíquia. Chique, né? Fica lá, relíquia. Não desfaço dele, porque é uma parte, né, que a gente ia lá, ficava horas lá fazendo assim, tchá. Não, e aí verdade. você tirava assim, Olha que trabalheira, como né? diz, né, a espada do Jedi, assim, na mão. Depois tinha que jogar aquilo pro computador. Pois olha o trabalho que dava. E aí a gente via que às vezes não ficava boa a digitalização. A imagem, né? Meu Deus, o que é aquilo? Ou deu erro. Nossa Senhora. Aí tinha que voltar lá. Trabalho, tem que voltar lá para escanear de novo. Não, dava trabalho demais, né? Era. Mas agora com o PJE, né, com o processo eletrônico, facilita demais. Porque isso eu acho que serviu para contribuiu com... o direito do trabalho, a justiça do trabalho, ela é célere. Ela é os menores prazos, né, prazo de 5, 8 dias, é um padrão. E com o PJE, isso veio ainda para facilitar mais ainda, assim, o direito, né? Assim, o serviço do advogado. Você tem ali o controle, mais fácil de controlar. Não lembro se o senhor é dessa época, mas tinha as publicações eram em papelzinho, não sei como é que era lá no Rio de Janeiro. Era no papelzinho, tinha que contratar uma empresa para acompanhar as publicações para não perder o prazo. Gente. Uma loucura, né? Gente, eu vou te falar, é muito engraçado. Não, mas nesse sentido a tecnologia contribuiu muito, demais. Né? Muito. Principalmente, assim, audiência, gente, para que às vezes não tem propósito de acordo, para que você vai deslocar
Pra chegar lá 5 minutos, falar que não tem, voltou, pronto. Não. Mas lá no Rio já tá 100% também. 100% digitalizado. Tem algumas cidades aqui próximas que ainda continuam com audiência presencial. Até na região metropolitana de Belo Horizonte, assim. Eles optaram por voltar, né? Tem alguns juízes, mas a gente está conversando para voltar, porque facilita, né? Facilita muito. Facilita. Principalmente, eu entendo que tem audiências que até pode ser importante, né? Que seja presencial, mas a maioria não tem necessidade, né? Não tem, realmente. O senhor só atua no Rio de Janeiro ou atua em outras... Atua no Rio de Janeiro, Brasília, no Maranhão, para fazer processo dos familiares, né? E aí você tem que... No Maranhão também o senhor deve ser famoso, né? Orgulho da família. Um pouco. Às vezes as pessoas... olha, um dia teve uma senhora que trabalha na Alga Escravigão durante 60 e poucos anos. E aí a Record procurou a comunicação da OAB para alguém para falar. Aí falou, Agripino, olha, porque assim, eu faço parte também da Comissão de Justiça do Trabalho, da Comissão Especial de Direito do Trabalho, Direito Sindical. Agripino, você foi escolhido para falar. Daí fizemos a gravação, saiu no domingo espetacular da Record. Olha que chique, famoso. E aí lá do Maranhão, olha, eu vi você aqui, pessoal, vi. Que loucura, né? Imagino vendo na televisão, falando, lá, gente, eu não acredito, eu conheço ele. É da minha terra. Famoso, né? E passa no grupo de WhatsApp da família. Isso, é verdade. Passa da região. E como que é essa atuação do senhor nas comissões? Bem, eu sou uma pessoa muito ativa. Eu entrei na UAB em 2013 como conselheiro suplente. Fiquei 2 mandatos e sempre tive nas comissões uma participação bem efetiva. Comissão de Direito do Trabalho, Comissão de Direito Sindical e Comissão de Direito Constitucional. São as comissões que... eu amo constitucional também, uma matéria que eu amo. É a mais importante, né? Não e aí nessas comissões nós fazemos os debates, as discussões, os documentos. É ali que a gente materializa os debates efetivos. Então, e também na Comissão de Igualdade Racial, onde a gente também faz os debates, faz os eventos. E que hora que o doutor vive? Porque não sobra tempo, né? Viajando. Agora, depois que eu assumi a Comissão de Direitos Humanos, a vida tem ficado bem carregada. Ainda bem que tem um sócio lá que fica cuidando do escritório. Porque são muitos compromissos, né? Então, o doutor tem um escritório físico hoje? Tem um escritório físico e tem um sócio. Ah, tá. Eu tenho um filho de 25 anos que também é advogado. Pronto, seguiu. Que também está seguindo, faz direito de trabalho também. Direito de trabalho? Que legal. Igual eu e minha mãe, né? O senhor conhece minha mãe, né? Doutora Adriana. Conheço. É a mesma Ela que mediou o painel. Eu ingressei, né, no direito de trabalho também, vendo a paixão dela, né, a luta diária dela pelo direito coletivo, indo em fábrica, né, de madrugada, sair cedinho para atender, né, a chegada, muitas vezes aquela questão de início de greve, mas ela é apaixonada. Então, essa área, assim, eu vendo, né, ela na atuação, acabo que, por admirá-la, acaba que eu também segui por essa área. Orgulho da família, né? Orgulho da mamãe. E os outros filhos também seguiram o mesmo caminho. Mesmo. Sim, que maravilha, muito bom isso. E ele também está na área de trabalho, mas só trabalho mesmo. Só trabalho, faz trabalho. Aí surgiu uma cliente e falei, e aí a banca faz família? Ele falou, não, só trabalho. Família tem que ter um emocional muito bom. Lá em casa, assim, o almoço, janta, a gente só fala de processo. Lá vocês conseguem separar isso? Ou é o momento que tá todo mundo junto, e aquele processo, essa estratégia, a gente fica discutindo sobre o processo. Então não tem como, não tem jeito, né? Como é que foi? Tudo bem? Não, isso aqui foi assim. Porque ele dá plantão do Sindicato dos Vigilantes, lá do Rio. Tá. E aí ele fica falando as histórias que ele passa lá, os atendimentos. E conta com muito orgulho, né? Muito orgulho. E você também fica super orgulhosa, né? E ver seu bebê. Você tem um filho só?
Eu tenho 2. Tem um tá. de 9, que também diz que é advogado mirim. Vai ser. Ele vai ser advogado das crianças. Ele fala, não, eu também Muito sou novinho, advogado. né? Novinho. Porque veio confessando com o outro. Não, eu sou advogado mirim também, pai. Meu Deus. Conversa comigo também. Vamos conversar de leis. Cadê a minha carteira? Eu quero minha carteira também, que eu sou... Cadê meu crachá? Assina a carteira dele, tá? Quero ser advogado mirim. Oh, meu Deus. Olha o advogado Vai mirim. andar com ECA. Estatuto da criança e do adolescente, já, verdade, né? Vamos lá, pai. Olha aqui, tá aqui escrito. Verdade. É bacana. E essa atuação do senhor nessa comissão da Verdade, né? Como é que é a mesma? Comissão da Verdade e Escravidão Negra no Brasil, CEVEMB. Na verdade, estão duas comissões. A Comissão da Igualdade Racial e a Comissão da Verdade e Escravidão. A Comissão da Igualdade Racial, ela faz o debate mais sobre racismo, sobre preconceito, essas questões. E a comissão da CEVEMB, da Verdade e da Escravidão Negra, ela trabalha mais a questão do ponto de vista da reparação histórica da escravidão. Então, são as comissões co-irmãs, mas que trabalham pautas separadas. Né? E é tão importante, né? Eu acho que as duas são fundamentais, principalmente no Brasil, né? A gente vive uma realidade que, assim, infelizmente ainda existe, né? Mascarado, mas existe. E a gente representar e ver o doutor também, um homem negro, num cargo tão importante, para mim é uma satisfação imensa, assim, eu fico muito feliz. Meu avô também era um homem negro, então, assim, eu fico até emocionada de ver o doutor em cargos tão importantes, fazendo um trabalho tão bonito para a sociedade. Isso, assim, enobrece a advocacia. Eu também fico orgulho que a gente tem o peso dessa responsabilidade de fazer esse combate ao racismo, que é uma tarefa nossa. Eu acho que todos nós que somos negros, pretos, que estamos no sistema OAB, sim, nós temos esse dever de fazer esse combate, enfrentamento diário contra o racismo. Verdade. Que está todos impregnados na sociedade, né? Enraizado. Infelizmente. É uma comissão que chega a muitos casos? Muitos casos. Eu assumi a Comissão de Direitos Humanos no dia 5 de abril. E para o meu espanto, talvez, temos recebido muitos casos de racismo na Comissão de Direitos Humanos. E assim, eu como homem preto, eu dou toda a atenção, não aos outros casos também, mas na questão do racismo, até porque o procurador também é um homem negro. E aí nós falamos... É importante, né, essa representação. Pela primeira vez lá na UAB tem um homem negro na presidência da Comissão de Direitos Humanos, que é a comissão estatutária, uma das comissões mais importantes do sistema UAB. E isso tem uma representatividade, tem uma responsabilidade muito grande, que a gente tem consciência dessa representatividade. Então nós estamos fazendo daquele espaço um espaço de debate e de enfrentamento ao racismo. E eu faço isso com muito gosto, com muita responsabilidade. Tem que mudar, né? Já passou, assim, pleno século XXI, não tem como. Isso é ignorância mesmo, intelectual total. Mas então, doutor, eu trouxe aqui um presente. Não vou tomar muito tempo, que hoje o doutor ainda vai apresentar uma palestra na subseção do Barro Preto. Eu e Bárbara vamos para lá também prestigiar. E tá quase na hora, né? Um presente de Minas, especialmente pro doutor. Muito de comer, né? Depois eu fiquei até pensando, um doce de leite, um café mineiro. Olha. E um chocolate, que é um grão de café também, uma delícia. O doutor vai gostar. Nossa, eu tô sentindo o cheiro de café. Um cheirinho de café. Mas muito obrigada, doutor. Foi muito importante, né, essa conversa, mesmo que breve. Quando que o senhor volta para Belo Horizonte? Porque daqui a pouco... Semana passada estava aqui no Congresso e voltou hoje. Eu acho que semana que vem, se bobear, tem mais um programa do OAB. Essa minha volta hoje tenho muita admiração pelo doutor Daniel Moura. É uma pessoa, uma referência, um advogado sindical, trabalhista. E ele fez esse convite para eu vir aqui hoje. Eu
apesar de todos os compromissos, ter estado aqui semana passada, eu falei, eu não posso. O pedido do doutor Daniel não dá para dizer tem como recusar, né? Então, assim, eu compreendo como uma missão minha, uma responsabilidade dentro dessa pauta. Verdade. De fazer. Então, eu fiquei muito feliz de participar do programa, do podcast. Muito obrigada. Inclusive, eu quero lhe parabenizar vocês pela iniciativa, doutor, pelo esse trabalho. E fiquei muito feliz. E, quem sabe, nos próximos... quando voltar em Belo Horizonte, ou então a gente vai lá no Rio também. Então, no Rio está feito o convite. O dia que quiserem lá, as portas estão abertas. Vamos lá. Na OAB, né, Bárbara? Vamos Conheci lá. a OAB do Rio. Vi lá. Eu já vou chegar lá e vou falar. Conheço o doutor José Agripino. As portas... Tomamos café juntos. Nosso então, amigo. Vai ser assim. Tá. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, pelo senhor ter vindo. Aceito o convite. É uma honra para Belo Horizonte, né, para o UAB de Minas Gerais tê-lo aqui nos nossos eventos. O senhor é uma pessoa de referência. E muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada a todos os telespectadores. A gente vai deixar no link, tanto do YouTube quanto do podcast, as redes sociais do doutor, da doutora Bárbara e do podcast também. Tá, muito obrigado.